Boa noite a todos. Estamos aqui no terceiro episódio do Snola Podcast. Eu sou Marcos Maldaun, presidente e fundador da Snola. Estou aqui com a minha amiga Carol Chaú. Sou neuro-oncologista. Obrigada de novo por me receber também, né? Nós já formamos uma dupla dinâmica e estamos aqui conduzindo mais um episódio do nosso podcast. Mas hoje eu tenho um prazer enorme. A gente teve a ideia de formar um podcast para discutir sobre neuro-oncologia, sobre como desenvolver a neuro-oncologia no país. Mas a gente tinha que falar de um pilar, que foi o desenvolvimento da oncologia acima de tudo. Então é com muito carinho que a gente tem hoje como nosso convidado, o professor Paulo Hoff, que os títulos, assim, são não só enormes, mas extremamente estimulantes para nós oncologistas. Então, o professor Paulo Hoff é professor titular da Universidade de São Paulo, membro da Academia Brasileira de Medicina, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, e é um prazer enorme, professor, estar com o senhor aqui hoje. Eu sou suspeita porque ele fez parte da minha formação, né? Então eu tenho um carinho mais do que especial e muito obrigada por ter vindo hoje. Então, um grande prazer estar aqui com vocês hoje. E nós vamos explorar muito todo esse background que você traz contigo, Paula. Tá ótimo. Aproveitando que a Carol mencionou todos esses títulos e que você tem uma formação acadêmica, a gente percebe nos últimos 20 anos, há 20 anos atrás a oncologia não era aquela especialidade que engajava alunos de medicina, não, quero ser oncologista, tenho perspectivas muito boas, mas a gente vem percebendo que tudo isso mudou, que hoje a oncologia talvez, se não a especialidade da vez, vamos falar assim, na formação médica ou na especialização médica, pós-formação médica, né? Por que você escolheu oncologia naquele tempo atrás, no nosso tempo atrás, né? Que você é meu, talvez, contemporâneo, né? Que era uma época, talvez, que a oncologia não brilhasse tanto como especialidade, vamos chamar da moda ou da vez, como a gente vê nos dias atuais. Essa é uma excelente pergunta, né, Marcos? A oncologia em si, ela pode ser considerada antiga, afinal de contas tem relatos de casos oncológicos na Síria, no Egito, mas como especialidade médica ela é muito recente, né? A oncologia nos Estados Unidos, ela nasce ali nos anos 60, 70, no Brasil, na realidade, nasce nos anos 80, 90, né? Provavelmente na nossa formação nós tivemos em comum muito pouca exposição à oncologia clínica na faculdade. Agora, quando eu fui fazer a minha residência em clínica médica, eu comecei a ter contato com uma oncologia um pouco mais moderna já nos Estados Unidos. E o que me atraiu muito, além, claro, todo mundo tem um caso na família, o meu padrinho faleceu de câncer, bem na época que eu entrei na faculdade, etc. Mas o que realmente me atraiu foi justamente isso, que a oncologia era uma especialidade nova, muitas perguntas, poucas respostas, e uma oportunidade enorme de você fazer pesquisa, de gerar conhecimento e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas. Então, achei que era uma especialidade que me permitiria fazer assistência e fazer pesquisa, que é algo que eu tinha um interesse há muito tempo de fazer já. E, por exemplo, o senhor teve a sua formação toda fora, né? E talvez ali nos anos 90, anos 80, a gente não tivesse uma residência de oncologia no país, assim, várias residências tão boas quanto a gente tem hoje. Hoje, assim, eu não tenho dúvida de que nós saímos muito bem preparados da residência. Mas ainda sempre vem aquela discussão, e agora que eu sempre estou mais próxima de residente, se vale a pena ainda ir para fora do país, ou para complementar a residência de oncologia, ou para fazer oncologia. O senhor acha que ainda é preciso ir? E se é preciso, por que é preciso? Olha, Carol, aí é uma pergunta bem difícil de responder. Eu não acho que hoje seja necessário para um indivíduo com interesse em oncologia sair do Brasil para ter uma formação muito boa. Temos diversos programas hoje de residência em oncologia no Brasil que estão entre os melhores do mundo. O programa de que você fez parte, do ICESP, tem ranqueado no teste escrito da Sociedade Americana de Oncologia Clínica no top. Tem 3 anos em que a média de acertos dos alunos do ICESP é superior à média de acerto dos residentes americanos. Então, não é necessário. Agora, existe uma diferença de ser necessário ou desejável.
Eu acho que sempre que você tiver interesse de desenvolver uma carreira um pouco mais acadêmica, uma carreira em que tenha mais pesquisa, desenvolvimento de novos tratamentos, etc., há um certo interesse, sim, de você ficar um tempo fora do Brasil, que não precisa ser um fellow inteiro, mas um certo tempo para ser exposto a uma cultura de medicina acadêmica um pouquinho mais forte do que a nossa na área de oncologia. Mas eu acho que isso está cada vez menos necessário, porque mesmo a parte de desenvolvimento de pesquisa, a parte de desenvolvimento da área acadêmica de oncologia tem melhorado muito no Brasil. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma de que a oncologia clínica brasileira é a melhor oncologia da América Latina. E nós vemos isso, todos vocês têm essa experiência nos seus consultórios, vendo pacientes de outros países da América do Sul procurando auxílio aqui quando o caso é mais complexo, etc. Então, eu acho que com o tempo, Carol, vai ser cada vez menos necessário. Mas, assim, o indivíduo que está terminando a sua residência, está naquela época que ele quer explorar, quer conhecer uma nova realidade, outros colegas, eu acho que ainda tem um certo atrativo de sair, mas não é mais essencial. Interessante. A gente estava conversando nos bastidores, né, Paulo? Assim, a gente acabou tendo a mesma experiência no MD Anderson, né? Obviamente você ficou mais tempo que eu. E, curiosamente, quando eu estava lá, além de conhecimento, experiência de vida, a gente acaba pegando bastante coisa, né? Eu também trouxe na bagagem 12 quilos a mais, porque todas as reuniões eram regadas a pretzels, donuts, pipoca, pizzas, etc. E me surpreendia na época até as opções de acolhimento do staff, né? A gente tinha lá uma rede grande de fast food e de pizzarias dessas de fast food. Saudável, né? Não necessariamente saudável. Isso mudou, né? Curiosamente, eu retornei para o MD Anderson, agora tem umas redes bem diferentes de complemento alimentar, tanto para staff quanto para acompanhantes e pacientes. Mas, trazendo um pouco disso para os dias atuais, e oncologia talvez seja uma das especialidades que envolve doenças que causam muito temor na população, né? E, falando em dieta, existe alguma dieta preventiva de câncer sem evitar esses tipos de alimento? E um paciente oncológico, como que ele deve proceder diante de um diagnóstico com relação à alimentação? Nossa, dá para fazer um programa só disso, né, Marcos? Com certeza. Mas vamos tentar responder de uma maneira objetiva. Em geral, nós consideramos que a dieta é sim importante como prevenção ou como fator de risco para o aparecimento de diversos tipos de câncer. A dieta como sendo parte do tratamento em si, isso já é bem mais difícil de você demonstrar. Então vamos falar da primeira parte, da prevenção. O que nós temos são estudos epidemiológicos, e aí talvez seja importante a gente esclarecer ou reforçar com a audiência de que o câncer não surge de repente. O processo da transformação de uma célula normal até uma célula cancerígena costuma levar muitos anos, às vezes até décadas. Então não é o que você comeu o ano passado ou há 6 meses que tem associação com a formação de câncer, é o que você come desde a sua infância. Uma dieta, para que ela te ajude a prevenir câncer, ela tem que ser iniciada o mais cedo possível. E o que é a dieta que evita o câncer? Evitar é uma palavra forte demais, que pode ajudar a reduzir o risco do câncer. Uma dieta rica em frutas, rica em verduras, muita fibra. Uma dieta que tenha poucos produtos ultraprocessados. Isso está ficando cada vez mais evidente, que a industrialização pesada acaba gerando um risco um pouco maior. Embutidos, produtos que têm muitos produtos químicos na sua gênese, né, quando ele é feito, e para alguns tipos de câncer, gordura animal, carne vermelha em excesso pode sim aumentar um pouco o risco. Agora, lembrando que este impacto é pequeno. Talvez deixar para uma próxima pergunta, mas algo que sempre vem, o risco da carne vermelha é muito grande? Não, ele aumenta, estatisticamente aumenta um pouco o risco de alguns tipos de câncer, mas é um aumento muito pequeno, não é que se você comer carne vai ter um risco enorme, se parar de comer carne vai ter um risco pequeno demais. Então, nosso almoço comemorativo no rodízio. Não, pode continuar sendo churrasco, não tem problema.
Mas até isso tem que ser feito com bom senso. Então, se você olhar as recomendações americanas atuais, eles dizem o seguinte: olha, você pode comer carne vermelha, mas limite isso a 2 ou 3 vezes por semana. Não coma todos os dias. Coma carne branca, coma peixe, tenha outras fontes de proteína que sejam alternativas, né? Então, uma dieta, sim, pode ajudar a reduzir o risco, mas isso tem que ser feito de longo prazo, não é uma ação imediata. E uma mudança de dieta durante o tratamento do câncer pode talvez estar associado a melhores resultados em algumas situações. Podemos deixar isso para uma outra pergunta aqui, né? Com certeza. Aproveitando o gancho que a gente está falando de dieta, de qualidade de vida, a gente... vou puxar para neuro, tá? Na questão da neurologia, para nós é muito importante a questão da atividade física, né? Você, não só para prevenção de demência e tudo, mas até os nossos próprios pacientes, a gente estimula muito isso. Como que o senhor vê a atividade física no paciente, do oncologista geral, porque às vezes a gente não é preparado para isso, né? Para dizer, olha, durante o tratamento você tem que fazer atividade física, não tem? Quais são as atividades que você pode fazer e se isso ajuda na tolerância ao tratamento? Nossa, parece que a gente combinou, sabe, Carol? Porque enquanto que a questão da dieta na prevenção é um efeito pequeno e no tratamento ainda bastante discutível, a questão da dieta cetogênica, você ter o jejum intermitente, etc., ainda é algo que está sendo estudado. O exercício, não. A atividade física claramente ajuda, e de tudo que você pode fazer para minimizar o seu risco de câncer e para melhorar o resultado do tratamento, exercício, atividade física é o que é mais importante. E não é uma atividade física extenuante, você não precisa correr maratona, você não precisa nem correr, pode ser caminhada, mas tem que ser frequente. E aí esse é o desafio, porque parece ter um certo limiar da atividade física aeróbica, então, seja natação, bicicleta, caminhada, o que for, mas tem que passar mais de 180, 200 minutos por semana para ter um impacto relevante, tanto na prevenção quanto na melhoria do resultado do tratamento oncológico. Então, nós estamos nessa cruzada também, sabe, Carol? Eu acho que a atividade física é importantíssima e é o que um paciente com câncer pode fazer de mais relevante para ajudar o tratamento. Então, preguiça é uma palavra que não pode existir. Aliás, eu sempre conto essa história, Marcos, eu não sei se já te falaram isso, mas é interessante como surgiu o entendimento que o exercício era tão relevante, né? Numa instituição que nós viemos de Houston, né? A Carol veio de Nova York. O Memório fez uma análise multivariada de hábitos de pacientes com câncer de mama para ver se havia algum tipo de atividade, algum tipo de intervenção que as pacientes fizessem que melhorasse o resultado do tratamento. E o que saiu lá foi ter um cão de estimação. Aí começou, poxa, um cão de estimação muda o resultado do tratamento? Alguns falaram, é o carinho do animal, coisas desse tipo. Mas depois ficou muito claro que é o seguinte, em Nova York, se você tem um cão, você tem que caminhar 2 vezes por dia com esse cão na rua. Você se força a fazer atividade física regular. E aí veio a segunda parte do entendimento, foi que botar isso em teste e você fazer, então, estudos em que as pessoas tivessem atividade física e ver o resultado. A atividade física melhora o sistema imune, melhora o seu perfil hormonal, tem uma série de fatores, diminui a inflamação, tem uma série de fatores que contribuem para o melhor resultado do tratamento oncológico. Interessante. E você mencionou... Sem preguiça. Preguiça é a palavra proibida. Espero que a minha esposa não esteja vendo isso, né? Ela vai cobrar. Tá vendo? Você falou de preguiça, agora compra de manhã academia. Você mencionou o câncer de mama, né? E assim, notadamente a gente percebeu que as subespecialidades da oncologia, elas evoluíram muito, né? Felizmente as mais frequentes, né? Mama, pulmão, cólon, até mesmo melanoma, que era uma doença muito difícil de tratar. A gente tem grandes evoluções aí na área de terapia-alvo, de imunoterapia. Como que você enxerga hoje a neuro-oncologia como subespecialidade? Você vê alguma perspectiva mais positiva ou ainda é uma subespecialidade órfã de uma terapia tão robusta como a gente tem nas demais subespecialidades? Olha, nós estamos numa situação, acho que para a neuro-oncologia, que é análogo que todas as outras sub-áreas da oncologia estiveram no passado, né? Vamos lembrar que o entendimento do que é o câncer de verdade surgiu só nos anos 80.
Os Estados Unidos começaram a fazer um investimento grande depois do governo Nixon na área de entendimento da biologia molecular do câncer nos anos 70. Os frutos começaram a surgir nos anos 80 e a terapia alvo molecular, ou seja, o tratamento dirigido não ao órgão de origem do câncer, mas à causa molecular do surgimento da doença, é algo muito recente, né? É deste século praticamente, pouquíssimos tratamentos do século passado, quase tudo depois do ano 2000. Então você começa muito forte na área de tumores hematológicos, mama, né? O trastuzumab, o anti-HER2 começou lá em 99, 2000, e você começa a ter um entendimento maior da doença em outras áreas. Então veio o câncer de pulmão, que hoje é uma doença absolutamente complexa, né? Câncer de trato gastrointestinal. Eu acho que, eventualmente, nós vamos atingir esse ponto também nos tumores do sistema nervoso central. Por que está demorando mais, né? Vocês sabem melhor do que eu que os tumores do sistema nervoso central são relativamente incomuns, então a população de estudo é menor, e são tumores que têm comportamento muito único, né? Então, o glioblastoma é um tumor super agressivo localmente, não faz metástase, ele tem características moleculares muito distintas de um adenocarcinoma de cólon ou de mama, etc. Então, Marcos, eu acho que é só questão de tempo do entendimento molecular levar a novos tratamentos. Às vezes a gente se frustra um pouco, né? Gostaríamos que fosse mais rápido, mas infelizmente a vida é assim. Você tem uma confissão para fazer, viu, Modão? Assim, quando eu decidi fazer neuro-oncologia, eu fui conversar com o professor. E aí eu me lembro demais, assim, como clear as possible, ele falando assim, você pode ver isso como um copo meio cheio, como um copo meio vazio. Eu vejo como meio cheio, as coisas vão mudar muito. E a gente tá vendo isso, assim. A gente conversou isso muito com o Cavalheiro na primeira, assim, a gente tem hoje, no sistema nervoso central, todo mundo sempre fez rádio, químio e ponto. Hoje a gente tem, nos últimos, sei lá, 10 anos, uma subclassificação dos tumores em diversos. Toda semana tem um tumor novo. E a gente começa a fazer estudo melhor, né, por causa disso. Talvez esse seja a grande mudança da oncologia, né, Carol? Eu acho que em pouco tempo, o nosso entendimento, como nós vemos o câncer, vai mudar dramaticamente. Sim. O câncer não é uma doença, são centenas, talvez milhares de doenças com características similares, né? Da mesma maneira, os tumores do sistema nervoso central não são únicos, né? Os glioblastomas, eles têm origens moleculares distintas, e nós vamos começar a avançar quando nós determinarmos os melhores tratamentos possíveis baseados nessas alterações, como, por exemplo, quando você trata gliomas com mutação de IDH2, assim por diante. Sim. Você já começa a ver isso surgindo, né? E assim, uma das coisas que é o pilar do desenvolvimento de qualquer área é a pesquisa. E o senhor é uma pessoa que Se me chamar de senhor de novo, vou começar a te chamar de senhora. Por respeito. Formou excelente centro de pesquisa. Assim, eu vivi isso no ICESP, eu acho que foi importante. Hoje a gente tem um centro de pesquisa no ICESP fantástico. O senhor também fez isso na parte privada. E o senhor tem a experiência de ter feito pesquisa no MD Anderson, né? Um do maior centro de oncologia do mundo e tudo. Então, como que o senhor vê a pesquisa brasileira sendo desenvolvida no Brasil, em comparação com a fora daqui, principalmente com a americana, no sentido de qual é a dificuldade que o senhor mais vê de estruturar essa pesquisa clínica? É por causa de dinheiro, estrutura física, ou por capacidade mesmo de pessoas por não ter essa oportunidade, muitas vezes, de ter formação em pesquisa? Olha, Carol, eu sou super otimista em relação à pesquisa no Brasil, porque justamente, como você falou, eu voltei ao Brasil em 2006, para o Sírio-Libanês. Tinha vindo em 2001, fiquei um período no Einstein, e o que nós tínhamos naquela época e agora é completamente diferente. Nós tínhamos uma situação naquela época em que nós tínhamos poucos pesquisadores, as instituições não tinham muito interesse na pesquisa, o nosso arcabouço regulatório era muito difícil de você navegar no arcabouço regulatório, e tudo isso vem mudando rapidamente. Então, hoje, na parte regulatória, as aprovações estão acontecendo mais rápido. Teve o PL da pesquisa que foi recentemente transformado em lei, que pretende facilitar ainda mais. As instituições começaram a entender que a pesquisa ela traz recurso, que ela traz conhecimento, melhorias para o tipo de atendimento que é prestado aos pacientes que estão na pesquisa ou não. E nós tivemos a formação de um grande número de jovens profissionais com interesse nesta área. Então,
Eu acho que neste momento nos falta muito pouco, Carol. Na realidade, nós vamos começar a colher os frutos do que foi feito nos últimos 20 anos em seguida. Eu sempre conto que quando eu cheguei no ICESP em 2007, nós tínhamos 2 pessoas trabalhando em pesquisa. Eu tenho 60 pessoas trabalhando em pesquisa, não médicos, só corpo assistencial, enfermeiros, data managers, etc. E outras instituições seguiram o mesmo caminho. Quando você vê alguém que nem o Fábio Frank, por exemplo, em Ijuí, no interior do Rio Grande do Sul, conseguiu montar um centro, faz pesquisa, consegue trazer novos tratamentos para os pacientes, ótimo. Você vai ver com a Raquel no AC Camargo, você vai ver o pessoal de Barretos, pessoal do INCA, todo mundo desenvolvendo estruturas de pesquisa muito relevantes. O que nos falta neste momento? Nós ainda não somos geralmente os líderes destas pesquisas, né? Nós já estamos participando de pesquisas multinacionais, estamos fazendo pesquisa relevante, vários colegas publicando New England, Lancet, JAMA, etc., mas muito dessa pesquisa ainda é gerado fora e a gente participa. Então esse é o último passo, nós começarmos a ser os líderes do desenvolvimento. Mas aí eu sou muito otimista, acho que nós estamos no caminho certo. E pensando que o paciente oncológico, ele necessita de um acolhimento multidisciplinar integrado, né? Ele vai precisar da experiência de imagem, da radiologia, do cirurgião, do patologista, do oncologista, do radioterapeuta e muitas vezes da equipe de suporte multidisciplinar. Você como líder gestor, qual desses colegas é o mais difícil de lidar? Eu não, só falo com o meu advogado presente. Né, vai falar mal do cirurgião. Não, imagina. Não, de jeito nenhum. Olha, eu acho que não. Eu acho que você tem pessoas mais fáceis e mais difíceis em todas as especialidades, né? O importante é realmente que nós consigamos trabalhar juntos, brincar juntos no parquinho, né? Eu acho que uma ferramenta fundamental são os tumor boards. Isso sim, nós tínhamos que incentivar. A minha instituição é muito pequena, eu não tenho gente suficiente para fazer meu tumor board. Faz um acordo com uma instituição maior, participa por videoconferência. Na Redditor, por exemplo, Marcos, nós temos um tumor board no qual, frequentemente, nós temos mais de 40 centros conectados ao mesmo tempo. Então, é possível se fazer uma discussão muito profunda englobando o Brasil inteiro. Então, existem maneiras de você desenvolver essa questão da multidisciplinaridade, mas eu acho que passa por conversarmos e estarmos juntos conversando, né? Você mencionou, obviamente, uma rede privada de excelência, e também você tem a oportunidade de ter um cargo diretivo, de liderança numa instituição pública. A oncologia hoje ainda existe um abismo muito grande entre serviço público e privado. Você muitas vezes no serviço público, você se sente frustrado em tratar um paciente talvez não da melhor maneira. Olha, eu acho que durante muito tempo havia uma diferença muito grande entre o que era feito no sistema público e no sistema privado. Depois nós vimos esse gap ir se fechando, se aproximou muito. A recente incorporação de um número enorme de novos tratamentos a um custo elevado fez com que o gap aumentasse de novo um pouco. Então, hoje, realmente, na atividade privada, você tem acesso a certas tecnologias que você ainda não tem acesso no sistema público. Isso gera uma certa frustração. A SBOC fez uma avaliação da qual participaram um grande número dos oncologistas brasileiros, e o principal fator de burnout do médico que trabalha no sistema público é a dificuldade de você ter acesso às novas tecnologias. Mas o colega que trabalha no privado também tem um pouco de burnout nessa situação, porque precisa da aprovação do convênio, etc. Então, as novas tecnologias estão gerando um enorme desafio de incorporação no público e no privado, e naturalmente no público um pouco mais. Então, acho que a resposta para a sua pergunta é sim. Sim, nós gostaríamos de ter mais acesso no sistema público, mas como isso vai ser feito é bem complexo. E aí, se você me permitir, eu te diria o seguinte: não é o maior problema do sistema público hoje, na minha visão. Eu acho que o nosso maior problema no sistema público hoje é garantir um diagnóstico rápido.
Porque quando nós olhamos o perfil dos pacientes que chegam no sistema público e no sistema privado, nós vemos que o estadiamento do paciente no sistema público, infelizmente, ele é mais avançado do que o sistema privado. Isso dificulta o tratamento. Então, queremos novas tecnologias, mas eu não acho que podemos descuidar da ideia de aumentar o acesso na porta de entrada dos pacientes, na biópsia inicial, no tratamento inicial. E, professor, assim, a gente, eu, na minha formação de oncologia, por exemplo, eu dou o exemplo do câncer de pulmão, né? É completamente diferente de quando eu era residente, como é uma outra doença, os pacientes estão vivendo cada vez mais, com mais opções de tratamento e tudo. E vivendo cada vez mais, a gente se depara com mais pacientes com metástase cerebral, né? Que sempre foi, muitas vezes, o pesadelo do oncologista de manejar, porque, assim, a gente vai chamar o cirurgião, vai chamar o radioterapeuta, né? Por onde a gente vai. Então, como que o senhor enxerga a forma de tratar o seu paciente, acompanhar o paciente que tem uma metástase cerebral? Acha que depende mais do oncologista de estar mais, vamos dizer assim, estudar uma área mais específica, como o cérebro, ou não? A gente precisa simplesmente de mais tumor board e fazer com que todos os outros parceiros participem mais? Olha, Carol, se eu puder ter a ajuda dos colegas na neurocirurgia, eu prefiro. Certamente, eu acho que o cuidado fica mais completo quando você consegue trazer o colega que é especializado na área. Uhum. Entra a ideia de que o tratamento não é de um médico só. Infelizmente, isso não é possível em todos os locais, né? Nem sempre você tem essa facilidade. Então, acho que a resposta é, se possível, eu prefiro ter a ajuda do neurocirurgião, até para determinar melhor curso de ação para o paciente. Agora, em algumas situações, o tumor board pode ser a única maneira de você ter esse tipo de acesso. Então, acho que vai depender muito da situação e do local. Sim. Interessante. Agora, conhecendo um pouco mais não do doutor Paulo Hoff, mas do Paulo, você se formou na Universidade de Brasília, né? E um passarinho contou pra gente que você é fã de rock. E a gente sabe que Brasília, dentre as peculiaridades da cidade, é um berço do rock nacional. Você vivenciou isso na sua formação, nessa época de descoberta que é a universidade? Nossa, quais são as suas bandas, suas bandas favoritas? Olha, eu gosto de rock, mas não rock muito pesado. Legião Urbana foi uma constante naquela época, foi bem na época que o Renato Russo e os colegas estavam fazendo muito sucesso, então você não ia numa festa em Brasília que não tivesse. Mas eu tenho um gosto bastante eclético, Marcos. Eu gosto de tudo um pouco, como diz o outro, né? Gosto de Queen, gosto de Erasure, um pouco de anos 80, né? Você está demonstrando a nossa idade, Paulo. E, professor, assim, não é fácil ser oncologista, né? Na ASCO esse ano eles, inclusive, levantaram, né, na plenária a questão de, nós damos, sei lá, eles, americanos, acho que para mim talvez seja até um pouquinho mais, mas pelo menos 35, essa foi a mediana de más notícias, né, por mês, enfim. Acho que talvez isso seja até um pouco mais aqui, porque a gente tem muito mais dias de clínica do que eles. E não é fácil você lidar com essa carga. E, assim, eu tive a oportunidade de ser muito próximo do senhor, tem um apego também. Eu falo assim, não, o médico quando vai ficando famoso, vai ficando passando tempo, vai ficando frio, vai ficando... Isso não é verdade. Como que o senhor consegue, vamos dizer assim, achar um equilíbrio mental? O senhor tem um hobby especificadamente, alguma coisa que te ajude a trazer um pouco de distração e tirar um pouco a cabeça da oncologia? Eu tenho, acho que é muito verdade isso. Eu costumo dizer que poucos médicos têm uma parceria tão próxima dos seus pacientes como os oncologistas e hematologistas nesse caso, né? Porque nós nos vemos, às vezes, semanalmente, né? Então, forma-se um vínculo que não é só um vínculo profissional, tem um vínculo de amizade, a gente está torcendo pelo paciente. Então, realmente, quando as notícias não são tão boas, a gente sente bastante. Mas faz parte e é importante que a gente tenha saúde mental para continuar ajudando os pacientes. Eu faço várias coisas, Carol. Assim, eu faço atividade física, não parece, né, Marcos, mas faço. Tenho hobbies como leitura, por exemplo, né? Gosto de ouvir música. E eu jogo videogame, cara. Não é algo muito assim... comum. Não Isso aí é o Antônio Fagundes, olha aí. Gosto de jogar videogame. Que bom. Acho que é uma maneira de você fugir um pouco e tirar essas ansiedades, né?
Interessante. Além de você ter tido uma formação ímpar aí na oncologia e ser um oncologista diferenciado, você exerce cargos de liderança e gestão. Como que surgiu o manager, o gestor Paulo Hoff? Foi um acaso ou você foi buscar isso ou as coisas foram acontecendo? Foram acontecendo, Marcos. Eu acho que começou no próprio MD Anderson. Eu era fellow e o MD Anderson tinha um número grande de fellows e eles escolhiam um dos fellows do último ano para ser o chefe fellow. E essa pessoa tinha, ou ainda tem, né, como responsabilidade organizar as agendas, preparar as escalas de aula, escalas de plantão, assim por diante. Me convidaram, eu fui o chefe fellow do meu ano. Depois, quando eu fiquei como staff, eu acabei dirigindo o grupo de pesquisa em câncer coloretal, depois eu fui vice-chefe do departamento, me entregaram para mim dirigir toda a parte de pesquisa do departamento. E aí, vindo ao Brasil, os cargos foram seguindo nessa direção. Então, eu ajudei na direção do Núcleo de Estudos Clínicos em Câncer do Einstein, quando eu estive lá. E aí, quando eu vim para o Sírio, eu vim como diretor executivo do Centro de Oncologia. Na época, o Buzaid era o diretor-geral e eu fui o diretor executivo. Então, foram se acumulando. E na faculdade, com a aposentadoria do Brentani, o Giovanni Thierry me convidou para vir e ficar... ele era o regente, então ele pediu que eu coordenasse a oncologia para ele, e fui ficando e fui fazendo cargos administrativos. Aconteceu, Marcos. E o que você faz? À medida que você vai evoluindo nessa linha, você vai fazendo cursos complementares, né? Você vai fazendo curso de liderança, curso de administração, contabilidade... Que para o médico é muitas vezes difícil. Nossa, né? Enfrentar uma tabela de DRE não é fácil, viu, Marcos? Entender Canvas, OKR, não é simples, não é fácil, não. E o senhor falou que adora ler, né, que gosta de ler. Qual livro que não pode faltar, tipo de livro não pode faltar na cabeceira, assim? Olha, qualquer coisa relacionada à história. Acho que se você colocar livros de aspecto histórico, são um top. Ficção científica, eu gosto muito de ficção científica. Então, mas eu tenho, de novo, eu sou bem aberto a diversos tipos de leitura. E aberto a diversos tipos das outras modernidades, tipo TikTok, Instagram, LinkedIn? Instagram, eu tenho meu Instagram e procuro ficar a par, mas parei por aí. TikTok não, você não vai me ver fazendo dancinha aqui. É engraçado. E o Instagram surgiu mais ou menos assim, eu tinha uma página de Facebook e a minha filha falou, pai, você está ficando... ultrapassado, ninguém mais usa Facebook, o pessoal está no Instagram. Aí eu abri o Instagram, agora veio falar o TikTok, não, o TikTok chega, então estou ficando ultrapassado. A comunicação mudou muito, né, Paulo? Complementando aí a pergunta da Carol. Agora a gente está, por exemplo, te entrevistando num formato podcast, né? Que a gente teve que descobrir o que era podcast há pouco tempo atrás. Eu tenho zero habilidade para isso. Também, a gente vai desenvolvendo, né? E de certa forma, eu acho que essa nova geração, ela se comunica muito mais. Falta talvez dele jogar videogame, ajude alguma coisa, né, Carol? O que me preocupa nisso tudo, Marcos, eu acho que tudo, a gente tem que acompanhar a modernidade, mas me preocupa um pouco a superficialidade da informação, né? Eu vejo hoje que está mais complexo de você, mesmo você ler livros, né? As livrarias estão acabando. Não, saiu recente, né? Um levantamento do número de livros nos Estados Unidos e, consequentemente, deve ser uma coisa bem parecida com o que a gente vê aqui. Despencou. Que, assim, menos de 38%, assim, de leitura, então, isso me preocupa. De começar. Quando a sua visão do mundo, ela se baseia no TikTok, no Instagram, o risco que você corre, que você vai receber uma visão pré-preparada e direcionada. Você vai ter menos oportunidade de fazer o seu próprio julgamento. Uma vez eu tive a oportunidade de ver o Barack Obama fazendo uma palestra, e ele falou algo muito interessante. Ele falou, olha, eu cresci no Havaí, né? E bem na época da Guerra do Vietnã. Ele falou, à noite nós assistimos o jornal, as notícias, e era o Walter Cronkite. E durante o dia eu podia ser contra ou a favor a guerra e meu vizinho contra ou a favor. Mas nós conversávamos baseado na mesma informação recebida. Era a mesma informação para todo mundo. Agora, se você for a favor, no Instagram, o algoritmo só vai te mostrar coisas a favor. Se for contra, só vai te mostrar coisas contras. Então é por isso que nós temos essa polarização exacerbada da sociedade, porque você só recebe informação que confirma o que você já imaginava.
está faltando um pouco da oportunidade de você fazer um julgamento crítico e entender o outro ponto de vista. Eu acho que para a nossa sociedade isso faz muita falta. Que a leitura traz, né? A leitura da história, de conhecer. E gera o perigo da medicina digital, né? Ou de Instagram, ou seja, são informações que estão ali, né? Para o paciente ou para colegas que muitas vezes é muito superficial ou incorreta, né? Vocês devem olhar o Instagram e às vezes ficar horrorizado com certas informações médicas que surgem. Médicas entre aspas, né? E esse é um risco que a gente corre. A informação chega e a tendência do ser humano é interpretar o que ele está vendo como sendo real, como sendo verdade. Esse julgamento é mais difícil de se fazer. Então, eu acho que para o futuro a sociedade tem que ver como nós reincentivamos as pessoas a terem uma profundidade um pouco maior no conhecimento. Isso é importante. E na nossa agenda a gente inclui muito eventos médicos, né? Eventos médicos acabam sendo uma forma da gente absorver, aprender, ensinar, ou seja, networking, da gente encontrar pessoas. E também cria a possibilidade do turismo médico, né? Quando tem um evento num lugar muito interessante, eu aproveito, levo minha família, levo minha esposa, dependendo do lugar. Eu tenho certeza que você já, com eventos semanais ou mensais que você tem que frequentar, dentro dos seus cargos de liderança e de expertise aí na oncologia, quais aqueles lugares que você não imaginava e que você, nossa, que lugar incrível, preciso voltar para esse lugar durante o seu turismo médico? Durante o turismo médico, olha que pergunta interessante. Veja, todas as especialidades tendem a concentrar os seus eventos em certos locais, né? Então, um local muito bacana de você ir, e é frequente que os eventos sejam feitos nessa localidade, São Francisco, por exemplo, né? Embora recentemente o aumento do pessoal de rua, etc., tenha gerado um pouco de desconforto, ainda é uma cidade muito bonita, muito preparada para evento médico, você tem bons restaurantes, bons hotéis, fartura de hotéis, então um local agradável. Os eventos de oncologia tendem a ser em cidades grandes, tá? A nosso encontro mundial, o encontro da ASCO, é em Chicago, um lugar agradabilíssimo também, né? Mas não é uma cidade surpreendente. A gente não tem eventos em locais pequenos, né, Carol? Não sei a Neuro. A Neuro tem. A Neuro tem. A gente tem. Acho que teve uns 2 seguidos que foi em Phoenix. Não, Phoenix não era Phoenix, na verdade, era próximo de Phoenix, no Arizona. Mas um foi em Scottsdale, que eu nunca tinha ido. E assim, é um lugar sensacional, mas é no meio do deserto do nada. Assim. O nosso próximo evento vai ser no Havaí. Né? Tá vendo que eu escolhi Neuro? Meu último evento no Havaí faz muito tempo, viu? Mas tem uma história interessante aí. Em 1995, o encontro da ASCO não era só em Chicago, ele rodava várias cidades americanas, então foi em Atlanta, Houston, Los Angeles, assim por diante. E um ano ele foi na Filadélfia e os participantes não couberam nos hotéis da cidade. Então tinha gente no estado de Nova York que tinha que ir voltar para o encontro. E foi aí que eles começaram a pensar numa cidade grande o suficiente. São 40 mil pessoas nesse evento, né? Vêm oncologistas do mundo inteiro. Quem sabe o nosso Snola a gente não vai ter que fazer numa cidade dessa magnitude daqui a 50 anos, hein, Carol? Quem sabe? Não, mas vai chegar lá. E, bom, o senhor é uma pessoa líder na oncologia, inspira um monte de oncologistas, os que querem fazer oncologia, os que são residentes de oncologia, os que já terminaram. Mas, olhando para a história do Paulo Hoff, o que o senhor teria feito diferente se tivesse a oportunidade? Olha, talvez esse detalhe, ou isso eu teria feito diferente. E que conselho você daria para o Paulo Hoff residente? Nossa, que pergunta interessante, né? Eu não me arrependo das coisas que eu fiz, sabe, Carol? Então eu acho difícil de você reimaginar, porque a minha impressão é que às vezes acontece algo, você toma uma atitude que parece não ser a melhor atitude, e depois de alguns anos você vê que aquilo na realidade foi positivo para você. Então é difícil pensar alguma coisa que eu fosse mudar realmente. Óbvio que a gente sempre fica se remoendo algumas coisas pequenas, mas de modo geral, acho que eu não mudaria nada. Eu estou feliz onde eu cheguei e como eu cheguei. Agora, para o residente, eu acho que eu diria para ele aproveitar um pouco a vida, etc. Eu era bem CDF, cara. Ainda mais curtiu em show do Legião Urbana, quem sabe, Plebe Hood, nas bandas de Brasília, né?
A gente geralmente, Paulo, finaliza os nossos podcasts com uma sessão que a gente chama de cara ou coroa. A gente dá 2 opções, você escolhe uma. Tá bom. Quer começar, Carol? Eu começo. Então vamos lá. Internacional ou Grêmio? Internacional. Administrar ou ensinar? Ensinar. Casa ou consultório? Olha. Depende de quem está assistindo o podcast. Não, mas eu vejo, eu adoro o meu consultório. Tenho dificuldade, às vezes, de sair do consultório, mas eu valorizo muito minha família, então casa. Viajar ou trabalhar? Você precisa trabalhar para poder viajar, Marcos, mas eu adoro viajar. E sei que a pergunta é para ser rápida, mas eu adoro linkar minhas viagens em alguma coisa de conhecimento histórico ou geográfico. Comida japonesa ou italiana? Japonesa. Um ótimo filme ou um ótimo livro? Ótimo livro, dura mais. E agora que a gente falou de... Eu até acho que eu sei que é a resposta dessa pergunta, mas tratar câncer de intestino ou câncer de pulmão? Esse ficou fácil, né? Minha carreira inteira foi feita em cima do desenvolvimento de tratamentos para câncer de intestino. Então, vou escolher esse. Quem é mais difícil de lidar, o neurocirurgião ou o radioterapeuta? Pergunta difícil, mas olha, o neurocirurgião, vou responder. E continuando em lidar, o que é mais difícil de lidar? O gestor público ou uma operadora de saúde? Olha, as características são, por incrível que pareça, muito parecidas dos dois tipos, né? Mas eu acho que... Nossa, essa é difícil, Carol. Tem que escolher uma? Tem que escolher uma. Tá bom. Vou colocar o gestor público. E o que é mais prazeroso? Trabalhar no SUS ou na rede privada? Esse eu vou dizer que é um empate. Eu gosto de trabalhar nos dois. Você poderia, Marcos, dizer o seguinte, olha, quando você trabalha no sistema público, você tem o prazer de estar ajudando pessoas que estão colocando tudo em você, dependem de você, etc. Isso é verdade. Mas um paciente é um paciente. Então eu tenho o prazer de ajudar o paciente em qualquer situação. Fantástico. Professor Paulo, foi maravilhoso ter o senhor aqui hoje. Assim, foi um convite que a gente estava discutindo há muito tempo, assim, foi dos nossos top 3, top 10, porque assim, a gente tem uma admiração, não só pela pessoa maravilhosa que o senhor é como médico, mas por ser um grande líder, né? E colocar a oncologia brasileira ali no cenário nacional, no cenário internacional, disputando ali numa qualidade não só técnica, de pesquisa, científica e tudo. Muito obrigada por ter tido esse tempinho de conversar com a gente hoje. Paulo, obrigado por dividir esse momento conosco, para a gente conhecer um pouco mais do Dr. Paulo Hoff, do gestor Paulo Hoff e do Paulo. E do gamer Paulo Hoff agora. E do gamer Paulo Hoff. Gamer, Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Gostaria também de agradecer a todos os participantes, dos membros SNOLA, dos nossos pacientes, dos nossos colaboradores. Está aqui a Júlia, do nosso sponsor, nosso patrocinador, a equipe da Synergy, que propicia esse momento de difundir conhecimento de uma forma prazerosa como esse podcast. Então, muito obrigado à equipe da Synergy e até o SNOLA 04, Carol. Se Deus quiser, mês que vem, né? Mês que vem, estaremos lá. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a vocês.